seguir com o debate por aqui. Neste bloco eu tenho comigo o Roberto Tardelli, o Vinícius Poit, a Samantha Maier e a nossa convidada, a ex-deputada estadual por São Paulo, a Isa Pena. E eu vou começar pela Samantha hoje. Isa, bem-vinda mais uma vez. Já não é mais aqui a primeira vez a estreia da Isa, então vou começar pela Samantha. A Liga Espanhola, a La Liga, é conivente com o racismo contra o jogador Vinícius Júnior? Boa tarde, Lu. Boa tarde, Vinícius, Tardelli, Isa. Entendo que sim. Ela está sendo conivente a partir do momento que ela não toma nenhuma atitude para que esses atos cessem. Mas eu vou mais além um pouco, Luciana. Eu acho que não é só a Liga. Eu acho que o Estado espanhol está sendo omisso. Porque essas atitudes, dentro do ordenamento jurídico espanhol, elas configuram crime. O Código Penal da Espanha, no artigo 510, ele tipifica, ao contrário do que faz o Brasil, o crime de ódio. E ele dá uma pena de 1 a 4 anos, mais multa de 6 a 12 meses. E olha como ele é bastante específico. Quem publicamente fomentar, promover ou incitar, direta ou indiretamente, o ódio, hostilidade, discriminação ou violência contra um grupo, uma parte do mesmo grupo ou contra uma pessoa determinada por razão de seu pertencimento àquele grupo, motivos racistas, antissemitas e anticigano, tem essa pena. Ou seja, não é só a Liga. Cadê o Ministério Público que não está entrando com ação contra essas pessoas? Porque você tem imagem, é possível você identificar quem são esses agressores. E a partir do momento que o Estado começa a punir, e a Liga também, a gente vai conseguir combater atitudes como essa, né? A gente não é responsável apenas quando a gente age, a gente também é responsável quando a gente tem o dever de agir e não faz. E nesse caso, tanto a Liga quanto o Estado espanhol estão sendo omissos e por isso que essa prática, infelizmente, continua acontecendo. E vem representantes da Liga ainda culpar o jogador por ter reclamado e por ter constantemente denunciado o racismo que ele vem sofrendo. Vou passar para Isa agora, porque, Isa, queria até colocar mais um patamar aqui na nossa discussão, porque a gente vê na Europa muitos grupos de extrema-direita ganhando espaço. E o que a gente vê que o Vinícius Júnior, acho que ele personaliza, é a tentativa de supremacistas de vincular sempre uma imagem de inferiorização daquele corpo negro. E utilizam ali no Vinícius Júnior e, de certa forma, dão visibilidade a uma teoria de supremacia branca e europeia. Olá, em primeiro lugar, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Assim, sem palavras, o tamanho da nossa indignação, o tamanho do meu nojo realmente, né? Por a gente estar vivendo num mundo em que esse tipo de prática ainda seja sequer, assim, tolerável. O que dirá frente a essa omissão do Estado e da Liga de futebol, enfim, eu estou realmente enojada com esse caso. Agora, de fato, é preciso caracterizar de onde vem esse pensamento. Existe uma teoria que é bastante disseminada, que é a teoria de que há uma superpopulação no mundo e que, portanto, a gente precisa diminuir a população no mundo e se faz isso através de uma seleção. Essa seleção, ela reproduz a ideia eugenista, né? Que é a ideia justamente da supremacia. Ou seja, você elimina os mais vulneráveis, você elimina aqueles indesejáveis. Isso a gente verificou no nazismo lá na Segunda Guerra. Então, tudo que a gente observa hoje desse crescimento da extrema-direita se deve muito em razão dessa teoria, mas também há grupos que exploram o medo das pessoas frente a uma crise econômica que se avizinha. Ou seja, esses grupos de extrema-direita se aproveitam do cenário de crise econômica, se aproveitam do medo que vem com isso, da insegurança que as famílias sentem e começam a explorar esse sentimento de medo. Ou seja, quem está vindo para o seu país roubar seu emprego tem essas características, portanto, comece a odiá-los. A gente vê que grupos de extrema-direita são muito
são especialistas em utilizar o medo que as pessoas têm de passarem fome, de passarem frio, como é o caso da Inglaterra, por exemplo, em que a gente vê pessoas que não têm aquecimento dentro de casa, no inverno que é bastante rigoroso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Uma analogia para a gente entender de onde que vem esse pensamento que às vezes parece tão absurdo que a gente nem acredita, né, que exista mais. Porém, é importante que a gente saiba, ele tem seus fundamentos na crise econômica. Os grupos políticos se aproveitam da crise econômica que a gente vive para fazer com que o racismo ele seja algo mais palatável para as pessoas. Ou seja, se a solução, só existe uma solução que é diminuir a população, quem é que vai ser exterminado? E aí a gente se encontra frente a uma face do racismo que não é só cultural. O racismo ele é estrutural, né? Então ele tem uma face que é econômica, ele tem uma face cultural, ele tem uma face, enfim, sociológica. Então é um caso bastante complexo, mas que precisa ser endereçado com bastante firmeza. E é isso que eu espero que a gente consiga com essas mobilizações. Muito bem, a gente tem ainda a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que falou sobre o caso do jogador Vinícius Júnior e disse que o racismo é um mal que precisa ser combatido na raiz. Vamos ver o que ela disse. É inadmissível que em 2023 a gente ainda tem que estar aqui chamando a imprensa, falando numa coletiva sobre racismo. Eu queria dizer, antes de iniciar, que enquanto tiver sangue correndo nas minhas veias, enquanto a gente estiver à frente dessa pasta do Ministério da Igualdade Racial, que o governo federal, o presidente Lula, que a gente vai estar cuidando do povo brasileiro preto, seja aqui ou fora do país, porque se tem alguma coisa que assola a nossa comunidade preta é o racismo. E esse mal é um caso que a gente precisa combater na raiz. Eu sigo no debate, agora eu vou com o Vinícius Poit. Lu, o mais impressionante de tudo isso, né? Antes cumprimentando você, a Isa aqui, né? Que já é de casa daqui a pouco, minha doutora Samanta e meu amigo Tardelli e vocês que estão assistindo a gente na CNN. O mais impressionante é ver que esses casos de racismo não só com o Vini Júnior, mas com outros jogadores, são persistentes, são recorrentes, gente. Só o Vinícius Júnior, 9 casos, 9 denúncias e não resolve. É aquilo que a gente comenta sobre outros crimes aqui no Brasil, né? Parece que o crime lá compensa, não tem punição. Então a certeza da impunidade leva essas pessoas aí com posicionamentos extremos a tomarem esse tipo de atitude. E aí, como você bem comentou, Lu, a declaração do presidente da La Liga, vamos dizer assim, a La Liga, gente, é que toma conta, né? A Liga de Futebol da Espanha, como se fosse o presidente da CBF, talvez aqui, alguma coisa parecida. Então, o presidente da La Liga, que organiza a Liga Espanhola, não falou nada sobre o racismo e ainda meio que botou a culpa na vítima, botou a culpa no Vinícius Júnior. Disse assim para ele: ô Vinícius Júnior, vai se informar melhor, que quem devia te informar não está dizendo para você como funciona, quais são as nossas competências, antes de você injuriar, acusar a Liga de racismo, né, que é uma injúria sem motivo, né, uma calúnia sem motivo. E digo mais, a gente chamou você para conversar e você não veio. Bota a culpa no Vinícius Júnior. Que absurdo! O Vinícius Júnior prontamente já respondeu. Falou: meu cara, não sou seu amigo pra gente ficar de papinho. Tome atitude. Tome atitude. Enquanto não tiver atitude duríssima, Lu, duríssima, para vocês todos que estão assistindo, não vai resolver. E aí, olha só, os espanhóis acabam ficando com essa fama. Porque daqui a pouco é o Estado espanhol, daqui a pouco as pessoas olham para a Espanha dessa forma. Então que os espanhóis indignados cobrem seus times, cobrem a La Liga. Porque, concluindo minha fala, Lu, olha o tema como ele se torna recorrente, né? Não só na Espanha, mas a gente já falou disso, de casos de racismo, de preconceito aqui no Brasil, e a gente veio falando na CNN, e aí tem duas percepções. Uma, positivo, que a gente fala, traz luz para o tema, debate, conscientiza e cobra autoridade. Agora, duas, que isso não para de acontecer. Então, se não tiver uma punição exemplar, identificação desses torcedores porque tem imagens, a coisa não vai mudar nem na Espanha nem em nenhum lugar.
Vou falar uma coisa para vocês, para você também, Tardelli, que agora que é a sua vez de falar, que a gente de vez em quando coloca aqui as imagens, falamos, né, aqui na CNN, olha, a gente não vai exibir essa imagem em respeito ao nosso telespectador, são imagens violentas, machucam, fortes. Cada vez que eu vejo o Vinícius Júnior sofrendo isso na Europa, para mim é uma imagem muito forte, o choro dele é o meu choro. Certamente as pessoas percebem que a gente fica com o olho inchado porque a gente está numa situação de empatia e toda vez que a gente exibe o Vinícius Júnior isolado, sozinho, tentando enfrentar uma torcida, enfim, inclusive a La Liga, a gente se sente também violado e a gente se coloca numa situação de empatia, como se essa imagem fosse forte também para a gente, é uma imagem forte para a gente, e a gente revive o nosso racismo de cada dia. Tardelli. Bom, boa tarde a todos, boa tarde Lu, boa tarde Isa, meu amigo Vinícius, Samantha. É tão chocante porque a gente sabe que não é caso isolado, Esse estádio onde se deram os fatos é um estádio de 50 mil pessoas. O som, eu assisti ontem, era um estádio inteiro ofendendo um rapaz de 22 anos de idade. É a idade do Vinícius Júnior. Que nada mais fazia do que exercitar a sua arte, a sua profissão, o seu dom. Isso me jogou a refletir que não é apenas uma discussão da ofensa racista, mas é uma estruturação racista de uma sociedade que agora não admite a chegada do negro africano que está vindo. Eu me lembrei imediatamente de uma palestra que eu tive, nossa, nem sei quando, com o Dom Helder Câmara, ainda vivo, e ele dizia que o grande embate do mundo seria entre os famintos do norte e os brancos, os famintos do sul e os brancos do norte. A Europa não consegue receber as populações africanas. Ela desenvolve um ódio em relação a essas populações hoje, que é um ódio que está fazendo com que a extrema-direita cresça, com que essas manifestações surjam, com que o racismo que eles tentam combater, na verdade, não consegue sempre sobrepujar. O presidente da Liga Espanhola é um camarada claramente ligado, vinculado à extrema-direita espanhola. Ele é simpatizante do partido de extrema-direita. Ele faz parte daquele estádio gigantesco, daquela torcida gigantesca, que em outras situações, eu me lembro, há muito tempo atrás, essa mesma torcida ostentou símbolos nazistas para ofender o técnico de um time adversário, cujos pais lutaram na Segunda Guerra contra o regime nazista. É uma torcida marcadamente racista. E eu não vejo uma outra alternativa. Esse time tinha que ser punido. E a punição não é assim, vai perder os pontos dessa partida. Qual é a última divisão profissional? Você vai disputar essa divisão. Olha, quem tiver isso, que o meu medo, amigos e Lu, é que isso se viralize e a gente comece... Nós vimos há poucas semanas atrás a torcida do meu Corinthians fazer cantos homofóbicos contra o time de São Paulo. É muito fácil, porque essa animalização, essa bestificação do efeito manada, ela é muito perigosa. Isso tem que ser punido com muita gravidade. Eu não acredito no presidente da Liga, eu acredito que a FIFA deva assumir essa questão. O governo brasileiro requisitou, pode fazer isso nos termos do artigo 7º do Código Penal, requisitou investigação ao governo da Espanha. E esse time, Valência, deveria disputar a última divisão. Para que ficasse claro, nunca mais esse tipo de situação. Não é a manifestação só, que ela foi grotesca em cima. É como a sociedade europeia está, de novo, voltando a 100 anos atrás. Nós estamos recuando, nós estamos retroagindo no tempo. Muito perigosamente, muito perigosamente. Não estamos, o momento não é de brincadeira para isso não. Nós estamos com uma evolução tecnológica muito grande, a Isa falou uma coisa absolutamente correta, que vai chegar a uma situação em que parte da população mundial
não vai ter trabalho. E não vai ter comida. Essa população é a população pobre, população majoritariamente africana e asiática. Né? Nós precisamos acordar para isso. Nós estamos perto de uma outra catástrofe mundial. E racistas estão se aproveitando da visibilidade de um jogador brilhante para difundir ainda mais discursos supremacistas.